A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e a gente vai estar aí postando um vídeo agora sobre o segundo tema sugerido, né? E esse tema ele foi sugerido pelo nosso irmão Lucas Leão e é sobre a vinda de Jesus Cristo. Irmãos, acreditem em mim. Existem muitas passagens que poderia citar para vocês aqui sobre a vinda de Cristo Jesus. Lembrando, meus irmãos, que não é a primeira vinda de Cristo, tá? Jesus Cristo vem a primeira vez e é o verbo se fazendo carne. Aí a gente bem sabe toda aquela trajetória, 3 anos e meio de ministério, crucificação, ressurreição, primeira vinda de Cristo. Depois desse episódio, João 14, né? Ele fala, eu vou para o Pai e quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Agora, o ministério do Espírito Santo é ativo sobre a face da terra, Cristo está nos céus, só que ele nos deixou uma promessa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei. Ele deixa essa promessa, eu vou e volto para vos buscar e vos levar comigo. Então, é a volta de Cristo Jesus que o nosso irmão sugeriu como tema pra gente. E é algo muito preocupante, porque a palavra nos ensina que enquanto Cristo, né, nos dá esse tempo de dispensação da graça, o que acontece nesse tempo? Esse tempo é dada a oportunidade a todo pecador se arrepender de seus pecados e alcançar a salvação. Mas quando ele voltar, ele não vai voltar mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai voltar agora como juiz de vivos e de mortos. Isso é tenso, meus irmãos, porque muitos levam a volta de Jesus como algo muito distante ou como algo que, sei lá, parece que não vai acontecer. E eu não tô falando de quem tá lá teoricamente no mundo perdido aí fora, eu tô falando de gente que se envolve com religião, de gente que é cheio de tradicionalismo, né, cheio de conhecimento, de sabedoria, mas trata isso como se fosse algo irrelevante. Eu vou estar citando com vocês aqui Mateus, Apocalipse e Daniel. São livros bem apropriados para a gente estar falando aí da volta de Cristo Jesus, tá bom? Mateus 24, 22 vai dizer assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Vamos lá. Gente, tem muita coisa para falar acerca disso. Tem o quesito da grande tribulação, o milênio, né? O arrebatamento, ressurreição. Como que vai ser tudo isso? Eu não vou abordar tudo isso agora porque o nosso vídeo vai ser bem breve, curtinho, tá bom? Mas vamos lá. Como que vai ser a vinda de Cristo? Ele pode vir e ninguém ver, ninguém saber, na surdina Jesus vai voltar. Não, irmãos, ó. Versículo 27 do capítulo 24 de Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. É interessante, eu demorei muito tempo para me compreender esse versículo 28. Quando o relâmpago ele se mostra no céu, todo olho vê, certo? É inegável a visão, né, do relâmpago, esses fenômenos de luz. Mas vamos lá. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Quando tem um corpo morto, quem mora em roça sabe disso, a gente só descobre que o animal morreu porque a gente vê o urubu rondando no ar. Então, assim como quando tem um morto, também tem as aves em cima daquele morto, seja urubu, seja águia, né? Para eles lá naquela época, naquele contexto, eram as águias. Tal sinal é para quando se tem um morto.
tal sinal será para com a vida de Cristo. Olha que interessante, certo? Se a gente vê a águia, se a gente vê o corvo rondando no céu, opa, sinal certo, o quê? Tem algo morto. Quando a gente vê o relâmpago no céu, o que acontece? Chuva, tempestade. Então, o que Deus está querendo dizer? Tal qual existem esses sinais para a gente compreender coisas naturais da terra, também haverá um sinal no céu que identificará, ou seja, declamará, gritará a todos os olhos e ouvidos, seja de vivos e de mortos, também, que Cristo veio, que Cristo voltou. Então, esquece essa história. Não, pode ser que Jesus já tenha vindo, já voltou, e não levou ninguém. Agora a gente está na grande tribulação. Não, tribulação depois de arrebatamento. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou deixar aqui um conselho. Se você não tem muito conhecimento bíblico, não leia Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse ele não é algo ao pé da letra. Ele é um livro escrito de um modo muito simbólico. E ele é de interpretação espiritual. Se você quiser levar essas coisas ao pé da letra, não vai dar certo. Vou te dar um exemplo. Em Apocalipse está escrito que diante do trono de Deus existiam 7 espíritos. Quantos Espíritos Santos você conhece? Um só, certo? Só existe um Espírito, o Espírito Santo. Mas diante do trono de Deus tinham 7 espíritos. O que é isso? Estranho, não é mesmo? Sabe o que significa? Significa que o número 7, ele é plenitude. Então, os 7 espíritos significa que é o todo de Deus, a plenitude do Espírito de Deus diante do trono de Deus. Então, é um livro muito simbólico. Até por isso também eu não entro nele muito com vocês aqui, para não dificultar a compreensão de vocês. Se vocês não têm intimidade com a palavra, não tenta, porque senão você vai acabar querendo interpretar do seu jeito e não vai dar certo. Existem 3 formas da gente olhar para o livro de Apocalipse. A gente pode olhar para ele dizendo que todas as coisas já passaram. A gente pode olhar para ele dizendo que todas as coisas são futuras. E a gente pode olhar para ele dizendo que algumas coisas já aconteceram e algumas estão acontecendo. E esse é o nosso caso. Algumas coisas já aconteceram e algumas coisas estão acontecendo, né? Mas vamos lá. Afinal de contas, irmã Poliana, quando se dará a grande tribulação? Irmãos, nós estamos na grande tribulação, tá bom? Ah, mas espera aí, não é depois do arrebatamento? Não vai ter a segunda chamada? Irmãos, segunda chamada é só pro ser humano, tá? Quem escreve as coisas a lápis e apaga depois é o homem. Deus, se for para ele escrever algo, ele escreve com letras de eternidade, então toma cuidado, tá bom? Não tem segunda chamada não, viu? Se preocupe com a sua salvação. Quando que se dará a grande tribulação? Nós estamos nela. E como é que você afirma isso, irmã Poliana? Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Depois das aflições daqueles dias. Então vejam bem, meus irmãos. Peraí, não tem arrebatamento primeiro e depois tribulação, aí vem o milênio, aí vem segunda chamada, e quem sair bem na provinha aqui vai pro céu. Não, não vai rolar. Então, se preocupa com a sua salvação agora, tá bom? Por quê? Nós estamos na grande tribulação, os sinais são evidentes, toda a natureza aí grita e geme, declama e proclama continuamente que Jesus Cristo está voltando. E vamos continuar a leitura porque é interessante. Versículo 31 do capítulo 24. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus até a outra. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, pois quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E agora? Vocês entendem que o nosso Deus ele não é um ser distante, irracional, incompreensível. Muito pelo contrário, ele é um Pai longânimo. A todo instante ele tenta nos instruir, nos ensinar.
E ele nos demonstra, ele se comunica conosco através de sinais, de coisas naturais que nós conhecemos bem. Então ele fala assim, olha, como vocês veem sinais na terra. Em outra passagem ele vai dizer assim, vocês olham para o céu e sabem dizer se vai chover ou se vai fazer frio. Como vocês não sabem que dia há de vir o Filho do Homem? Mas ao mesmo tempo, em Mateus 25:13, ele vai dizer aqui, olha, vigiai, pois não sabeis a que hora vem o Filho do Homem. E ele vai dizer que nem anjos, nem nenhum homem na face da terra sabe quando ele vem. Mas ele está dizendo, existem sinais. Olha os sinais. Todo o tempo Jesus está falando, eu deixei sinais. Prestem atenção nos sinais. Porque quando vocês verem estes sinais, sabei que é chegado o tempo. Qual tempo? Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja. Ele vem julgar vivos e mortos. Tá? Ah, mas tô nem aí, Poliana, eu não acredito em religião. Tá bom, eu também não acredito em religião, eu acredito em Deus, eu sou cristã, eu não sou uma pessoa que fica professando uma placa de igreja ou de ministério, meu irmão. Tá, mas e daí? Eu sou ateu, não acredito em Deus. Falei assim, irmão, fica em paz. Arrebatamento e juízo não depende da sua crença, não depende se você crê ou não que ele é Deus. Ele há de julgar. A palavra diz que todos comparecerão perante o tribunal do Cordeiro. Então todos, é todos. Foi bonzinho, não foi bonzinho, acredita, não acredita, isso independe de você, meu irmão. Esse tempo há de chegar, por isso está escrito em Apocalipse, que é pra gente estar bem atento a essas palavras, não tirar nem acrescentar, porque eis que ele vem sem demora. Aí você vai dizer, nossa, Jesus Cristo está voltando já faz um bom tempo, hein, ó, faz tempo que Jesus está voltando, eu ouço essa ladainha há tanto tempo. Eu falei assim, irmão, toma cuidado, porque isso não é ladainha não, realmente. Eu acho que tudo aconteceu nesse mundo, né, agora, né, nesse tempo de pandemia, também serviu para despertar muitas pessoas, assim, que estavam, assim, sabe, inebriadas, sonolentas, que sempre joga a vinda de Cristo para algo muito distante. Acho que tudo isso também serviu de um chacoalhão para a humanidade, porque você tá aí, tá crente em ciência, em sabedoria humana, não é mesmo? E tecnologia, pá, tá bom. Vem um vírus que não é visível aos olhos humanos, de tão pequeno que é, e destrói metade da humanidade e a ciência não consegue solução para isso. Aí eu te pergunto, quem é que está no comando? Aí você vai me dizer, se Deus está no comando, por que ele não evitou? E aí eu te respondo, e o livre-arbítrio? Você não é dono das suas escolhas? Meus irmãos, Deus não é Satanás. Satanás não te pergunta se você quer pro inferno. Ele tá super afim de te levar. Se você dizer que sim, se você der brecha. Agora Deus, o que diz a palavra pra gente? A palavra nos diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, então eu entrarei e cearei contigo. É o contrário, meus irmãos. Deus não obriga. Não. Por isso que eu digo para vocês que o amor não é recíproco. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário porque amou o mundo. É o que está escrito em João 3,16. Agora, já imaginou? Deus obrigando o mundo a amá-lo? E do que adiantou então o sacrifício dele na cruz? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Mas vamos para Apocalipse, que está ficando muito longo o vídeo. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Como que Jesus Cristo vai vir? Ele vai se sentar no trono dele em Jerusalém e vai reinar na terra e pá. Não. Acredita essas teorias não, meu irmão. Fica com a palavra, fica com o evangelho. Fica com a palavra pura, sem mistura no seu coração para você não ser confundido. Jesus Cristo vem nas nuvens, com rijo, clamor de trombeta. Então, todo olho verá. Todo. Aí, quando ele diz assim, ó, até os mesmos que o traspassaram, quem foi que traspassou Jesus na cruz? Os soldados daquela época, certo? Então, eles estão vivos? Não, já morreram. Mas é aí que está. Ele diz que todos verão. Junto do arrebatamento vem também o que? A ressurreição daqueles que já morreram. Aí você vai me dizer, e quem perdeu um braço, uma perna e morreu, vai ressuscitar sem um braço, sem a perna? Gente, pelo amor de Deus,
No céu não entra carne nem sangue. Todos que vão entrar lá terão um corpo glorificado. Quem estiver vivo na terra vai ser transformado e vai ter um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15. Para quem não acredita no que eu tô falando, vai lá e lê, pelo amor de Deus, tá bom? Então, não, filhinho, não precisa se preocupar com quem tá morto, se perdeu a cabeça, se perdeu o braço, a perna. Vai ressuscitar corpo glorificado, tá? Quem estiver vivo vai ser transformado, corpo glorificado. Deus é espírito e os filhos de Deus são espírito. O reino de Deus é o reino espiritual. Então, o que herda o reino dos céus não é carne nem sangue. Então, todo olho verá. Quem estiver vivo, quem já morreu. Quem creu, quem não creu. Isso não importa. Isso é algo que vai acontecer e é inevitável. Vamos lá para Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Irmãos, já notaram que já entrou aqui já arrebatamento? Olha o versículo de número 2 do capítulo 12 de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os irmãos notaram? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui já entrou já arrebatamento e juízo final. Então os irmãos notaram que naquele tempo se levantará Miguel, então haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Qual tempo? E aqui estamos nós, meus irmãos, tempo de agora. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1. Meus irmãos, Deus existe? Capítulo 1 de Romanos. A própria natureza e toda a criação e todo o universo prova que Deus existe. Vamos lá. Jesus vai voltar? Romanos, capítulo 8. Toda a criação geme com grande expectação pela manifestação daqueles que são filhos de Deus. E essa é a esperança daqueles que creem em Cristo. Qual é a esperança? Que Ele vai voltar e que nós, com Ele, vamos fazer eterna morada. Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, então vã é a nossa fé, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo? Nossa vida é vã. A minha esperança está na eternidade, não na vida material passageira de agora. É isso que Paulo diz. Tá bom, irmãos? Então, guardem essa palavra no coração de vocês. Jesus vem, vem. É só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Isso é sério. De tudo que se tem ouvido, de todas essas doutrinas fantasiosas que existem, fica com a palavra, tá bom? A gente já está na grande tribulação, Jesus Cristo está aí, está muito pertinho de vir. Ele vai voltar como juiz de vivos e de mortos. Como é que está a sua vida? Ninguém salva ninguém não, irmão. O único que pode salvar outras pessoas é Jesus na cruz do Calvário. E Ele se entregou por sua salvação, só que salvação não é automático. Ele se entregou para você ser salvo, Ele pagou o preço que você devia. Mas agora, você deseja que essa conta seja paga? Você já se entregou a Ele? Você já mortificou o seu eu? Porque a palavra diz em Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai agora as coisas que são de cima. Para ressuscitar com Cristo, tem que morrer com Ele na cruz. E quando é que eu morro com Cristo na cruz? Quando eu confesso como meu único e suficiente Salvador. E isso não é religião, isso é cristianismo genuíno e verdadeiro, isso é palavra de Deus. Tão simples, tá bom? Jesus vem e a gente vai mais pra frente estar colocando aqui de um modo mais simples, tá? Com mais detalhes assim sobre grande tribulação, a aflição daqueles dias, arrebatamento, julgamento, ressurreição, tá bom? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.